Surgindo no freestyle sempre rindo, curando estado crítico, passar por alguns finos. Ileso saio solto num envolto sugerindo, porque então deixa a paz te consumindo. Escuta essa letra geral, se aproxima. Princípios, valores são corrompidos, isso já virou sina. Se chego do meu jeito, mano, pra botar pra cima, batendo de frente, anulando o que me contamina. Sorriso. Teve um momento na escola onde eu tive aula de artes e aí eu me apaixonei. Fiquei completamente apaixonada e, inclusive, os meus professores elogiavam muito essa questão da minha criatividade. A tentar participar de alguns concursos que tinham no colégio de fazer quadros. Então eu fazia no papel o desenho e entregava para a pessoa passar para a tela. E eu já acabei ganhando, teoricamente, algum desses concursos. Foi uma experiência muito boa. E eu sempre fiz isso no papel. E de uns 2 anos pra cá, 3, eu comecei a fazer design, fazer logo, fazer capa de música no celular. E depois disso eu comecei a fazer ilustração pelo celular, que é uma coisa bem diferente de design. Simplesmente desenhava por prazer, só que do começo da pandemia pra cá, meio que esse prazer levou a algo mais, que foi justamente o momento em que eu comecei a trabalhar com as artes, pegar encomendas, comecei a desenhar pessoas, onde que me deu a oportunidade de conhecer outras pessoas, outros artistas. Quando eu fico com bloqueio criativo, eu vou atrás sempre de ouvir música e tentar assistir filmes, porque isso que me desencadeia, velho, ficar vendo essas grandes produções, ou até as pequenas. Tipo, um cadeado se abre assim na minha cabeça para ir produzir. Embora eu tenha começado a me envolver com arte desde cedo, eu realmente comecei a desenhar mais em 2015, quando eu mudei de escola e estava passando por um processo difícil. Então a arte foi um meio de um refúgio, um modo de escape. Em 2018 eu criei o meu primeiro Instagram de arte. Era Duda Arte, era alguma coisa do tipo. E eu comecei a ver que realmente aquilo eu gostava de fazer, sentia prazer. E comecei a levar, a pensar em fazer como algo que eu pudesse levar pra frente. Um trabalho, não só um hobby. E um tempo depois eu fui meio que conhecendo já outro lado da arte plástica, que foi a pintura, que eu não me aprofundei bastante, que nem eu fiz nos desenhos, onde que eu pegava desenhos de pessoas mesmo, quanto nas pinturas. Só que foi algo que, desde o começo, aquela mesma sensação, que uma arte levava a outra. Por exemplo, da música eu fui pro desenho, do desenho eu fui pra pintura. Isso foi um lance bem legal, porque dá oportunidade. A arte dá oportunidade não só de você conhecer pessoas, se envolver com outros artistas, mas de você conhecer aquele espírito de você saber criar mais. Minha dificuldade para produzir ainda segue os recursos que eu tenho. E, ademais, eu ter conseguido me virar para produzir dentro da escola, porque eu nunca consegui ser incentivado lá dentro. Só lá pro meu primeiro ano do ensino médio, eu sinto que eu poderia ter feito muito mais naquela época. Mas eu tô tentando recompensar isso hoje e ser melhor hoje.
a gente vive no interior, a gente sabe que já no Brasil a arte não é valorizada. As pessoas veem os artistas como, vamos botar no geral, né, vagabundos, assim. E é bem complicado você querer viver de arte aqui, sem ter o reconhecimento, sem ter o apoio. Então, já é caro ser artista. Os materiais e tudo que você tem que fazer é um investimento. Então você lida com o conflito entre fazer o que você quer e fazer o que você precisa para sobreviver. Você precisa de dinheiro para fazer arte. Você precisa de ter o que comer. Um trabalho muito doloroso, porque a gente não pode errar. Porque se a gente errar, a gente não vende, a gente não consegue os elogios que a gente está acostumado a receber, a maioria das vezes, e a gente não evolui. Então, a gente tem que saber lidar, e este momento que atualmente eu falo é justamente o momento que eu estou passando para saber lidar, que é saber separar o prazer, a arte que dá prazer, a arte que, querendo ou não, você tem que fazer. Então, é meio que um controle que a gente tem que ter, a maioria das vezes, para não deixar acabar, porque se deixar acabar, é claro que a gente tem que se motivar sempre. Só que a gente também sabe que nem sempre a gente está motivado. Eu, para começar a me envolver mais com a arte, a trabalhar mais com isso, eu precisava comprar material. E para comprar material, eu precisava de dinheiro. Então eu comecei a trabalhar para poder comprar material. E nesse meio, eu comecei a perceber que eu estava sem tempo para desenhar, porque estava trabalhando demais. E tinha dinheiro e agora não tinha tempo para desenhar. E no momento que eu ficava em casa, eu ia descansar. Então percebi que quanto mais trabalhava para ter como desenhar, menos tempo eu desenhava. E antes eu não tinha como que desenhar, como que pintar, como que trabalhar. É difícil lidar com isso. Eu gostaria de ser um reconhecido, mas para ser reconhecido eu tenho que merecer isso, eu tenho que trabalhar bastante até chegar lá. Tipo, sabe, aquela pessoa fala, nossa, é o Irã, é o Brito. Nossa, esse trabalho aqui foi do Brito. Eu tenho que me esforçar muito até chegar até esse ponto. Tenho que trabalhar muito, estudar muito até chegar lá. Mas ser reconhecido agora, tipo, conseguir viver na minha arte, é meu sonho até agora. Quero crescer como artista. Meu sonho é montar uma galeria onde só as pessoas possam ter contato com a arte, com a música, trabalhando, ensinando as crianças como pintar, como desenhar, como mexer com argila e ser reconhecida como artista. Agora eu tô entrando em um processo surpresa que inclusive me acalma e me faz ter uma conexão bem mais do que antes eu não tinha, que é a pintura botânica. É um processo, um tipo de pintura que eu estou amando fazer. Inclusive bem surpresa, não comecei a postar nada ainda no Instagram que eu tenho. Inclusive quem tiver afim é o pabloiran.arts, onde que já tem outras artes que eu já fiz, mas também que quem sabe futuramente não tem essas futuras artes que eu vou fazer. Uma coisa que eu tento realmente exaltar na minha arte é o povo preto, que é o meu povo. Eu acabei sofrendo muito racismo no colégio, desde pequeno, é uma coisa... Nem preciso citar como isso é horrível. E eu nunca gostei da minha cor de pele até então. Mas eu fui crescendo e aprendendo, eu fui começando a me amar de verdade, amar a minha cor, amar a cultura. E eu gosto realmente de colocar isso no meu trabalho, sabe? Pessoas que se pareçam comigo. A Artealizamos surgiu também na pandemia, tanto que meus colegas a gente criou, meus colegas que estudaram comigo e outras pessoas também que eu conheci neste projeto. Eu passei por um tempo administrando e foi um projeto que surgiu a partir do momento que a gente decidiu que a gente tem que juntar jovens artistas, principalmente de Itabuna, para a gente conversar e fazer alguma coisa com isso. Um projeto, vamos dizer assim, que surgiu para artealizar, eu acho que posso dizer assim. A gente fez uma jogada de nome bem massa que eu achei, que a gente pegou a arte e transformamos em um verbo. A arte é um substantivo e a gente, por que não transformar isso em um verbo de uma ação?
E também o Instagram do Artealizamos, que lá a gente publica, convida as pessoas também a participarem. A gente fala de livros, a gente fala de pinturas, também falamos de música e tudo quanto for de arte. Eu sempre tento expressar ali o que eu sinto e usando bastante variações de cores que eu gosto, mais puxado pro azul, pro roxo, tentando expressar aquela melancolia. Eu acabei sendo diagnosticado com depressão e o que tem me dado todo o suporte foi produzir arte, fazer arte, vender arte. A arte entrou meio que na minha vida, assim, eu não encontrei a arte me encontrou. Ela basicamente me salvou, eu tava passando por um momento um pouco difícil e ter encontrado a arte me fez, não sei, ter esperança na vida. Eu acho que sem ela, não estaria aqui hoje. Vamos aparecer pra Itabuna, vamos aparecer pra Ilhéus, pro sul da Bahia, pro Brasil. Vamos aparecer. E vamos continuar fazendo aquilo que a gente faz de melhor. Inclusive melhorando. Porque eu acredito que é assim que a gente consegue chegar mais longe. Assim, no meio da galera na roda, os mano, caralho, você tem uma influência muito boa de aprender a fazer beatbox e tal. Por que você não começa a fazer beat no computador e tal? Eu falei, pô, mano, bem da hora, bem pensado. E daí surgiu meu interesse de poder ser beatmaker, de poder fazer uns beats, aprendendo os tutoriais tanto no YouTube quanto pesquisando mesmo assim naturalmente, vendo algumas histórias de uns beatmakers mais famosos dentro do YouTube também. Eu comecei na escola, no Félix Mendonça, na época de escola. Comecei a trabalhar com literatura, na verdade. Tinha uma professora que fomentava muito isso, a literatura. E aí eu gostava muito disso. Mas eu não tinha um contato muito direto com isso, né? E aí meu irmão do meio, o Joadson, que é bailarino, disse que estava rolando uma oficina no Centro de Cultura com Marquinhos No e que eu poderia me inscrever na FIC. Aí eu fui, me inscrevi e fui fazer a oficina. Na primeira semana de oficina, o professor falou que eu levava jeito, que eu tinha uma disponibilidade muito grande para trabalhar com teatro. Meu contato com a arte e com a música começou quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade. Eu comecei escrevendo poesias, principalmente falando sobre meus próprios sentimentos, sobre conhecer meu próprio eu e me identificar nesse mundo, né? De poder continuar, né? Vem aquela barra de também falar, poxa, mano, caralho, será que isso é bom ou não? Mas daí eu senti no coração que beatmaker é a minha característica mais fundamental. E além disso também fiz uns cursos de mixagem, masterização, para poder querer ser um engenheiro futuramente, né? Poder trabalhar mais assim com música profissionalmente. Com a literatura, tudo foi se encaixando ali. A professora acabou usando isso ao meu favor, né? Ao favor de todos. E aí veio um projeto chamado Tal, Face e Ave para a escola na época. E aí eu resolvi participar, né? E aí participei, passei na primeira fase, na segunda fase, fui para Salvador, fiquei lá uma semana e foi tão incrível que quando eu voltei, eu continuei a fazer teatro e continuei a trabalhar com outras vertentes, como poesia, literatura, dramaturgia. Hoje em dia eu faço rap, tenho um grupo chamado Coletivo Omi, junto com minha companheira e meu melhor amigo. E a gente resolveu fazer isso, estar juntos, né? Justamente para poder conseguir forças que às vezes a gente sozinho não conseguia. Assim, de se colocar na cena, de se pôr como alternativa. Quando eu fui tentar começar, não tinha o equipamento correto, como um computador da hora, tá ligado? Então daí surgiu assim, muitas coisas. Não tinha aquele monitoramento de áudio foda para começar, mas fui conquistando aos poucos ali, fazendo um trampo aqui, um trampozinho ali, com beat, vendendo algum beat ali, sabe? E depois disso daí eu fui conquistando aos poucos o equipamento. Mas foi muita dificuldade no início, mano, muita. E até quando eu consegui um mínimo dos mínimos dos básicos, os básicos mesmo, para poder conseguir produzir os beats. Né? Então a educação e a arte, ela andou muito junto dentro da minha trajetória da cultura, né, em si. Então foi mais ou menos isso, assim, e nunca mais parei.
Tanto até que a cultura, ela, pra mim, ela não existe sem a educação. Então, as duas coisas andam muito juntos, assim. Me salvou, né? De tudo. O objetivo é avançar lugares altos, assim. A gente nunca pensou em ser famoso tipo Ludmilla, tipo Anitta, sabe? Mas a gente pensava em ser conhecido na nossa região, entre as pessoas que a gente conhece, fazendo o que a gente gosta de fazer. Eu acho que isso a gente tem feito, assim. A gente tem cumprido esse papel de estar em espaços que antes eram negados, assim, a gente. Aquela questão também do início, né? Como a gente é beatmaker, é um pouco mais difícil, a galera ainda não estava acostumado que a gente beatmaker também é artista, né? Que a gente também, como é independente, como beatmaker, nós também é artista, também temos as nossas dificuldades dentro da nossa região. E aqui é um pouco limitado as coisas, recursos, é um pouco muito mais difícil de conseguir poder se apresentar para poder fazer algumas coisas assim características dentro do estilo musical, né? Que se chama rap, hip hop, trap. A cultura da cidade, a educação da cidade foi sendo jogada para as margens. E a gente cada vez mais estava sentindo necessidade de ter espaços alternativos para a gente poder se reunir e poder falar de arte, fazer arte de uma forma muito natural. E aí foi quando surgiu a ideia, numa roda de amigos, numa praça, a gente ouvindo música, recitando, brincando, que a gente resolveu ter a ideia de montar um evento que pudesse ser confortável e que a gente pudesse ter energia, tivesse um som para receber todo mundo. Aí foi quando surgiu a ideia de a gente fazer um sarau no Bardo. Deu mais ou menos umas 15 pessoas, foi tão bom, foi tão energético, que a gente resolveu fazer mais uma vez. Aí na segunda vez a gente já tinha um nome do coletivo, a gente já tinha um projeto escrito, a gente já tinha pessoas de várias vertentes que poderia fortalecer o rolê. E aí a gente resolveu continuar fazendo esses encontros do Sarau do Amor. O Sarau do Amor foram seis edições do Sarau do Amor com o Coletivo Arte. Deveria olhar mais para essa questão lado artístico, né, da música, do rap, do hip hop, do trap, para poder ver que nós é artista, né, que nós vive do sonho, quer poder viver do sonho, quer poder conquistar essa liberdade do governo, olhar para nós, do estado e do município, onde é que a gente reside, olhar para nós que é uma cultura muito forte presente, que fala da realidade, do que nós sentimos, do que nós passamos, e que a verdade não pode ficar escondida, tem que ser mostrada, tem que ser dita. E para além disso também, eu também tenho um grupo chamado Experimental de Teatro, que é um laboratório criativo, pessoal, que durou mais ou menos uns 4 anos, que foi quando surgiu também os espetáculos das Bruxas do Rio Cachoeira, Castelo de Areia, algumas sketches e algumas performances como Naturo, que é o que o pessoal mais conhece, assim, quando pensa, né, Jeff, assim, arte, é uma coisa mais intimista, a gente fala logo de Naturo, que vem, assim, das pesquisas que eu fazia com os grupos que eu participava, né, os grupos de coletivo, e que se formou com essa ideia da cultura, da arte e da educação. Eu costumo dizer que aqui a gente não pode só viver de arte. Normalmente a gente tem que conseguir um plano alternativo para poder conseguir sobreviver. Que é tipo assim, não dá para poder você viver só de arte. Você tem que trabalhar com alguma coisa e também trabalhar com arte. A nossa música, até o momento, as que a gente tem gravadas do Coletivo OMI, é basicamente contando uma realidade que acontece na cidade de Itabuna, não só acontece em todas as quebradas do Brasil, né? Genocídio, violência contra o povo preto e periférico, pobre. E que a gente quer honrar nossos ancestrais, a gente quer honrar quem veio antes da gente. E aí, para além disso, depois que a gente fez a 6ª edição com a Lady Blanc, do Sarau do Amor, veio a necessidade da gente ter uma produtora independente que pudesse pensar para além disso, para além de um coletivo, né? E aí foi quando surgiu a ideia da gente criar a Produtora Luminoso, que tem a mesma ideia do Coletivo Arte, que é fomentar espaços, não só espaços físicos, mas espaços de mídia, né? Das
tecnologias e aprender junto com esses artistas, né? Então a gente está sempre se reinventando, aprendendo novo, para poder fazer esse espaço acontecer. A gente, como é beatmaker, né, sonha muitas coisas com equipamentos caros, enfim, mas muita coisa que a gente tem que almejar, não só aquelas coisas caras, mas sim o seu autoconhecimento, que já é uma raridade que ninguém te tira. Conhecimento é tudo, então almejar o conhecimento é a melhor coisa que tem e poder conquistar, né, com minha profissão aí, ter meus equipamentos legais, assim, que eu poderia me sentir mais confortável em produzir, em compor meus beats, em questão de em relação à produção também é muita coisa, mas em relação dos meus sonhos futuros é poder ser um produtor, né, de sucesso, beatmaker, conhecido na cena, que se Deus abençoar aí, vai estar realizando brevemente, e fé. Sonho pro futuro seria a gente, nosso coletivo, assim, a gente como artista individualmente, crescer e ser reconhecido pelo nosso povo, assim, aonde a gente vai, que a gente possa ser reconhecido, que as pessoas possam conhecer nossas músicas, possam conhecer nosso som, nosso trabalho, possam se identificar com aquilo ali. Todo dia uma luta, todo dia a gente tem que aprender, a gente tem que, né, a gente tá sempre em movimento, e eu acho que essa movimentação tá sempre em busca do novo, aprender, eu acho que é o que faz o artista. Se colocar nesse lugar, dar as caras, ir pra rua, fazer o seu, respeitar o trabalho do outro, estar presente também no trabalho do outro, mesmo que você não goste do estilo de música ou do estilo de espetáculo, ou se é um espetáculo infantil, que seja um simples compartilhar uma postagem nas redes sociais já ajuda, já é uma forma de valorizar a arte do outro. Então acho que estar presente e valorizar o que é nosso é muito importante para que a gente consiga fazer políticas públicas cultural, educacional, artística na nossa cidade seja efetiva, né? I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up. O meu primeiro contato com a arte em si foi quando eu comecei, quando eu nasci, eu acho, assim, sabe? Quando eu lembro que minhas primeiras vontades era dançar. Eu tinha muita vontade de ser dançarino. E na época existia um tabu muito grande em relação a isso. E aí meu pai me proibiu de dançar e teve todas essas questões machistas. E aí dizia que se eu fosse dançarino eu ia virar gay, ainda tem essa questão homofóbica, né? A minha mãe é uma referência muito forte na minha vida artística, como desenhista, principalmente como desenhista, porque inclusive ela era muito crítica com os meus desenhos. Olha só, Alex, esse traço tá muito torto, ajusta aí, faz tudo mais certinho, ela tinha essa preocupação.
E na minha formação escolar, eu tive professores muito sensíveis. Houveram professores também um pouco ranzinzas com os meus processos de desenho. Às vezes eu gostava de desenhar na aula e isso atrapalhava um pouco o meu processo ali. Mas eu sempre tive professores muito sensíveis para quem eu sou, assim, enquanto artista. Então, acho que o primeiro contato que eu tive foi quando eu era bem pequeno, né? Que mãe tinha uma peruca. Mãe é minha avó, eu fui criado pela minha avó desde pequeno. Fui criado pela minha avó. E aí, até hoje eu moro com ela. Então, ela tinha uma peruca que antigamente ela usava e ela não quis descartar, e ela sempre guardou. E aí eu usava as roupas dela, pegava a peruca escondida quando ela tava na sala com meu avô de noite, meu pai também. E aí eu ia pro quarto, vou dormir. Mas nisso eu me trancava dentro do quarto, pegava a peruca dela, pegava as roupas dela e ficava em frente ao espelho. Eu amava demais, ela também tinha um salto baixinho. E aí eu vestia tudo aquilo, me olhava em frente ao espelho. Então acho que o meu contato com a arte foi desde pequeno. Eu acho que eu não sabia o que eu queria, mas isso nasceu comigo, sabe? Despertou e eu falei, velho, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu sempre sonhei, é isso que eu sempre quis e eu não posso deixar morrer. Eu começo a fazer faculdade de artes, comecei a fazer aula de teatro. E eu, cada dia que passava, cada época que passava eu fazendo isso, eu comecei a me apaixonar mais ainda por aquilo que eu sempre sonhei, sempre quis fazer. E aí logo em seguida, nesse período, eu fazendo aula de teatro e fazendo faculdade, eu entrei na academia de dança. E aí comecei a dançar. E aí, nossa, está sendo, né, porque eu ainda faço as coisas, os melhores anos e melhor período da minha vida, assim. Porque eu faço o que eu gosto. A gente se torna artista porque em algum momento da nossa vida nós tivemos acesso a espaços, a pessoas, provocações. O artista é algo forjado no meu pensamento a partir do acesso. Se alguém desenha, ele teve em algum momento da infância acesso a esses materiais. Eu tenho um emprego na Cinquentenário, que é aqui na cidade, uma rua movimentada daqui da cidade, em uma papelaria. E daí eu conheci o meu primeiro amigo da comunidade LGBT, que é Gabriel Ribeiro. E daí ele me apresentou para amigas que eram drag queens, que eu não conhecia a arte a fundo, sabe? E aí, na roda, a gente acabou se conhecendo, acabou criando amizade. Tipo assim, minhas amigas eram Wendell, O'Hara e DJ Kelly Cooper, que eram DJ drag queen aqui da região. Aí eu sempre tava apoiando elas. E elas sempre me questionaram que era pra mim virar drag queen, eu falei, a hora certa vai chegar. E aí teve um tempo em que elas se mudaram pra São Paulo. Eu fiquei bem triste nessa questão. E acho que, se eu não me engano, foi no final de 2019, quando elas se mudaram pra São Paulo. Foram as 3. Eu fiquei muito triste. Então, pra me sentir mais próximo, eu comecei a me montar. Foi aí que eu tava na casa de uma amiga minha, que também era drag queen aqui da região, só que a gente acabou ganhando a proximidade quando as meninas viajaram, que é a Isla Luna, que é cantora, que já lançou música, é bem conhecida aqui na região. Aí tem um dia que eu tava na casa dela, ela falou, amigo, vamos se montar? Falei, vamos. Aí ela fez uma maquiagem em mim, botou a peruca, a gente tirou umas fotos, e eu gostei bastante de me ver naquela foto, sabe? Aí eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero pra minha vida, sabe? Grandes exemplos como Pablo Vittar, Glória Groove, que são cantoras famosas aqui no Brasil. Esses exemplos me fizeram eu querer ser drag queen. A gente sofre muita dificuldade como artista. Hoje em dia eu já sou bailarino e ator profissional e palhaço também. E a gente sofre muita dificuldade como artista porque a gente não tem incentivo nenhum. Por exemplo, eu nunca tive ninguém da minha família, a não ser minha mãe e minha irmã algumas vezes, que foi assistir os meus espetáculos. E é muito interessante isso, porque quando você se torna alguém muito famoso, um artista global, digamos assim, aí todo mundo quer te ver, todo mundo quer tirar foto com você, quer fazer algo do tipo. Eu adorava as aulas de artes. Eu sinto que na minha formação
Isso é compartilhado com outras pessoas, essa inquietação. A gente não é alimentado pensando na escola pública, lógico que aqui é um recorte da minha experiência, não é uma experiência que se resume à minha, mas enquanto professor já recém-formado, que conviveu em espaços escolares aqui na região, na cidade, a gente percebe que a arte ela não é valorizada. E aí surgiu a oportunidade de eu tocar no Bar do Juca. O Isla conseguiu começar a tocar lá, né? Falou com o dono, e o dono disponibilizou o local para ela poder estar tocando. E aí que o Bar do Juca ressurgiu, porque teve um tempo que ele abaixou a questão de movimentação. E aí foi quando surgiu a oportunidade de eu tocar também. Então eu comecei a me aventurar nessa questão aí de maquiagem. Eu nunca soube me maquiar direito, mas eu sempre pesquisei, né? E foi aí que as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a me montar, me maquiar, tocar lá. Então, na minha vida, a questão da arte drag queen foi tudo aconteceu muito rápido. Do nada, eu já estava me montando, eu já estava sendo DJ, já estava tocando na noite e as coisas estavam acontecendo, tá? Eu acho que é uma das grandes deficiências também geral, assim, do Brasil e principalmente daqui, do sul da Bahia. Formação de plateia, a gente não tem uma formação de plateia eficaz. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar com isso, com formação de plateia, de público, para que consuma aquele produto. Porque as pessoas conhecem séries, as pessoas conhecem novela, algumas pessoas conhecem teatro de ouvir falar, e uma porcentagem muito pequena da população que conhece o teatro de ir, de assistir, de vivenciar aquilo. E a maioria das pessoas que vão a primeira vez ao teatro, que assistem a uma peça de teatro ou um espetáculo de dança, elas querem retornar lá, porque elas gostam daquilo que viu. E as que não foram ainda, não foram porque tem medo, porque acham que ali não é um lugar para elas, não é um local propício para elas estarem. Principalmente a população de baixa renda. Por ser interior, as oportunidades são muito pequenas, entendeu? Então a gente sempre tem que estar correndo atrás do que a gente quer, correndo atrás de fazer o nosso espaço. Então eu sempre dei minha cara a tapa, sempre busquei minhas oportunidades. O não a gente já tem, eu corro atrás do sim. Então teve um momento que eu tava bem desanimado com a minha arte, tava até pensando em parar de me montar. Tava bem desanimado mesmo, pela questão de não ter espaço aqui na cidade. E foi aí que eu tive uma gravação na UESC de um videoclipe que eu fui convidado para participar, de um estudante de lá, de audiovisual, né? De um projeto que ele estava fazendo para a conclusão de curso. E aí no caminho eu pensei em fazer um convite para um dono de festa aqui da região, de Ilhéus, que é Iago Limonete. Eu tenho muita vontade de trabalhar com isso profissionalmente, assim, viver só disso. Eu tenho muita vontade de viver só disso, sabe? Da arte. Então, eu quero investir nessa área, porque eu não sei se ainda vai ser para o teatro musical ou se vai ser para o teatro dança. Só que a nossa questão é essa, a gente sempre se depara com esse desafio de tipo, como é que eu vou começar a viver totalmente da arte se eu não sair daqui, não tiver esse deslocamento? Porque a gente vê muito que as pessoas, para realizarem o sonho de ser ator, de ser bailarino profissional, de ser cantor profissional e por aí vai, e conseguir viver daquilo, você tem que sair para as grandes capitais, ou você vai para São Paulo, ou para o Rio, até Salvador. E no momento eu não queria fazer isso, sabe? Me deslocar para os grandes centros, as grandes capitais. Eu queria muito começar aqui, eu queria muito fomentar isso aqui, sabe? Mostrar e provar que dá para viver da arte aqui no sul da Bahia. Eu fui para a UESC, né? Me montei, a gente fez a gravação, e aí eu voltei para casa. E aí eu mandei a mensagem para ele. E, tipo, ele me respondeu na hora. Eu fiquei, meu Deus, eu fiquei muito surpreendido. Ele me respondeu na hora. Aí eu dei a proposta pra ele, eu tô com trabalho agora como DJ, drag queen, performance. E aí eu queria uma oportunidade sua pra me estar me apresentando na sua festa. Deu 5 minutos, ele respondeu. Falando que ia ver com a equipe se poderia estar me botando no line-up. E aí depois, passou uns 10 minutos,
ele me deu retorno falando que aceitaria a minha proposta e que ia me botar no line-up da festa. Então, velho, surgiu, tipo assim, passou um filme na minha cabeça, sabe? Porque eu já sofri muito na minha vida e ter essa oportunidade de uma pessoa que nem te conhece é muito, 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 muito bom. E aí você está inserido dentro de algumas expectativas de acordo com o lugar que você nasce. Então, quando você nasce em um lugar que não é um circuito artístico, que o poder público não se preocupa com... o lugar de onde eu venho é um lugar abandonado em vários aspectos pelo poder público. Principalmente quando a gente pensa na questão da arte. Então eu fui muito sortudo, pensando o meu destino, o meu processo de crescimento. Um viado de peruca em cima do palco, sabe? As pessoas ainda têm muito preconceito. Hoje em dia está menos, mas tem muito preconceito. Então, assim, você tem que literalmente ser muito profissional no que você faz. Eu a partir do momento que eu falei, eu quero ser drag, mas eu quero ser profissional. Então, tudo meu é muito certo, muito direito, muito esquematizado. Eu tenho um contrato tudo certinho, tem que assinar o contrato, o contratante eu também tenho que assinar. Eu retifico na justiça, para que se houver quebra de contrato, a gente poder se acertar. E a minha fala, ela é uma fala de cansaço também, uma fala cansada, é uma fala óbvia porque eu não sou o primeiro artista a reclamar dessa aridez, deste desamparo. A gente tem outros artistas que já cansaram, outros artistas que abandonaram a invasão dos artistas dessa região, porque não há uma articulação com as instituições, não há um apoio. Estar na UFSB é algo, enquanto eu estou, e enquanto eu estive, porque agora eu sou do segundo ciclo, já é um outro processo de formação, segundo ciclo de produção cultural. E aí outra coisa importante, porque a gente espera, mesmo que utopicamente, que esses formandos, esses produtores culturais que estão nascendo, sejam acolhidos e que esses produtores culturais possam promover espaços propositivos, espaços onde essa juventude seja abraçada. Para você conseguir viver de arte no interior da Bahia, você tem que ralar muito. E mesmo assim, pelas vivências e conhecimento de algumas pessoas que eu conheço que já foram para fora e voltaram, é muito, digamos assim, doloroso, sabe? É torturante. Porque ou você vive no viés do comercial, né? O teatro comercial, a dança comercial, ou se você vai viver no viés da arte pela arte, que é aquilo que a gente gosta de fazer, não tem incentivo. Então, eu acho que não é impossível, mas é algo muito difícil. Eu acho que pra gente começar a viver de arte no sul da Bahia, e não só no sul da Bahia, eu digo no Brasil, a gente tem que ter mais incentivo à cultura mesmo. Eu acho que as prefeituras, os governantes têm que começar a incentivar isso. A dificuldade é questão de espaço aqui na cidade. Você não tem muito espaço, você tem que buscar as oportunidades para você ter espaço de mostrar a sua arte. Eu, como DJ Drag Queen Performance, eu tive que buscar o meu espaço. E eu consegui. E daí que veio as outras oportunidades. Então você sempre tem que estar correndo atrás para poder melhorar. Então minhas expectativas para o futuro, eu quero sair da minha cidade e crescer fora. Então eu vejo que aqui é como se fosse um preparatório para mim. Eu tô me preparando para poder ir para fora. Para pelo menos ter uma noção do que vai ser lá fora, entendeu? Minha vida é muito corrida, graças a Deus. Eu sempre quando é perto das festas que eu vou tocar, eu tenho muita coisa pra fazer, muita coisa pra organizar, muita coisa pra correr atrás. Porque assim, ser artista independente é muito difícil, mas é gratificante ao mesmo tempo. Então assim, é você por você. Claro que tem pessoas te ajudando ali, né? Mas tudo tem que passar por você. Em relação a isso, a gente que é artista de rua, principalmente artista do interior, pelo menos a maioria dos artistas que eu conheço, fazem tudo na marra mesmo, na garra, na vontade de mostrar a sua arte e de ser feliz.
Porque eu acredito que todos os artistas que fazem arte por amor é feliz, né? São felizes. Não sejamos ingênuos. É proposital. Para que a dominação aconteça. Não é interessante que a juventude seja assistida. Não é interessante artistas, críticos indagando sua realidade. Não é interessante. É balbúrdia, né? É balbúrdia. Nossa história, na história sul-baiana, é calcada em artistas da literatura, da música, da dança, da performance. Enfim, a gente tem isso, é nossa, é uma característica da nossa realidade. Porém, o que falta é fomento para que essas pessoas produzam. A maior dificuldade que uma pessoa pode encontrar aqui no interior da Bahia para trabalhar com artes é oportunidade e incentivo. E eu percebo que isso é um desenho que acontece em todo o Brasil. Então aqui na nossa cidade, particularmente em Itabuna, a gente não vê uma política de fomento à cultura, de fomento às artes. Nós não podemos pensar que a escola ela é feita para formar profissionais para o mercado de trabalho. A escola também ela é concebida para tornar o sujeito mais pleno, né? E você sem essa consciência interna e sem essa ligação e sem essa possibilidade de criatividade, né? Então você fica realmente muito limitado, muito restrito ao seu contexto cultural, ao seu contexto socioeconômico. A gente precisa ter autonomia para produzir. Autonomia para produzir significa editais, significa que essas rubricas elas sejam discutidas pelos setoriais, essas rubricas elas precisam ser discutidas, os orçamentos públicos para cultura e arte, a gente precisa também estar inteirado e ter essa autonomia para nós produzirmos sobre nossa vivência, sobre o que é interessante para a nossa realidade. É muito difícil para um jovem artista conseguir formação. Minha formação, a maior parte dela foi toda feita fora, porque eu corri atrás de outros cursos, porque não vinha também muito para nossa região. Algum circuito que ainda trazia uma formação. Então, a gente carece de formação e tendo a formação a gente carece de espaços públicos que a gente consiga estar externalizando as nossas ações culturais. Seja um festival, um sarau, uma feira literária, seja apresentações artísticas de dança, de teatro, de música, performance, teatro de rua. Então a gente, mesmo que tivesse uma formação, mesmo que comece a se pensar em uma formação, a gente ainda vai carecer de políticas públicas que dê para esses artistas, para toda essa comunidade, né? Não só os artistas, mas também o acesso da população a essas demonstrações artísticas. A gente vai continuar carecendo dessas políticas, porque não adianta você ter também um espaço bacana né, que você possa estar apresentando, mas você não vai ter um acesso à população, você vai ter um acesso restrito a uma camada social da população. Então, isso também não tem uma distribuição igualitária das artes e da cultura. Tudo começa pela educação. Eu acho que, primeiramente, o Estado precisa, né, regulamentar realmente a questão do ensino das artes, né, profissionalizar, abrir concursos para pessoas com formação pedagógica em artes, porque isso já faz uma grande diferença. Eu acho que é um início da valorização do ensino das artes, porque aí a arte não vai ser mais aquela coisa que muita gente não dá valor, muita gente diz, porque realmente a forma de passar vai ser de uma outra maneira. Então nós vamos ter uma geração que valorize, que reconheçam na arte uma possibilidade maior de entendimento do mundo, né, de compreensão do mundo. Sem falar também na falta de valorização da cultura local, né? Então, qual é a cultura de Itabuna? Quais são as manifestações artísticas tradicionais da cidade? Precisa também fazer esse resgate, né? Rever a história, revisitar, mostrar para esses novos fazedores de cultura o que é que já era feito. Acho que falta também essa troca. E eu sempre atrelo muito isso ao espaço. Acho que falta um espaço, um ponto de encontro para os artistas, para que essa troca aconteça.
como eu já vi acontecer, por exemplo, quando o Centro de Cultura funcionava e tinha uma boa administração. Para ser artista existe um investimento em criatividade, em tempo, em cultura, em muitas coisas. Então artista realmente é profissão, é algo que a gente tem insistido, é algo que eu insisto sempre no meu espaço enquanto educadora, né? No momento enquanto educadora, é uma profissão, é uma indústria lucrativa, não é só um trabalho de sonho, não, você nasceu artista, não, é um trabalho de estudo, é um trabalho de referência, é um trabalho, né? E para o trabalho precisa de uma remuneração, precisa de um estudo e precisa de fomento. Você tem riquezas culturais que realmente nos identificam e que nós estamos perdendo. Então, quando você não valoriza a arte, quando você não valoriza a sua própria cultura, né? Então, eu estou falando também de cultura, né? E arte e cultura, sabe, estão muito juntas. E quando você desassocia essas coisas, então você passa a valorizar, não ter a compreensão de que a arte brasileira, ela, além de nos identificar, além de nos colocar, né, como protagonista da nossa própria existência, né, e não copiadores de outros sistemas, a arte também traz dinheiro. Então você tem uma questão também de interesse econômico quando você valoriza a arte, né, a arte do povo e a arte das pessoas. Por mais que tenha também esses editais, por mais que venha da esfera pública, federal, estadual, editais que contemplem também o interior da Bahia, que fomentem formação, distribuição, criação de espaço, geração de renda para esses artistas, precisa-se também pensar em como que esses artistas do interior vão conseguir agaranhar esses editais. Eu mesmo tenho uma formação, né, em gestão cultural na UESC, fiz essa especialização e foi lá que eu tive minha primeira formação de como escrever para editais culturais, que é diferente de você ter uma escrita acadêmica. E as dificuldades que eu tenho, como qualquer sul-baiano que produza arte, é de fomento, é de formação, né? E aí você pode falar, mas aqui existe uma universidade e tal. A formação ela é diária. A gente se forma quando a gente assiste peça, quando a gente assiste performances, quando a gente lê livros. E os artistas sul-baianos, eles são sobretudo ousados, eles são sobretudo lutadores, porque se a gente tem essa formação sem sair daqui, é porque as pessoas fazem de forma independente, porque eles vão à luta e a gente consegue. As pessoas começam a entender do que a arte é capaz de fazer na vida do sujeito, na sua comunidade, as pessoas passam realmente a valorizar. Meus versos são reais porque eles vêm do interior, vêm do interior. Meus versos são reais porque eles vêm do interior, vêm do interior. Meus versos são reais porque eles vêm do interior. Cê já teria desistido se tivesse que passar pelos perrengues que eu passo só pra poder expor meus versos. E poder ter seu silêncio quando eu tiver com o mic, mano, é tudo que peço. Eu não meço meu talento com esse falso tubo. Nunca que eu me diminua gente desse tipo. Vocês que seguem na manada, nós somos a tropa. Sigo sendo responsável por tudo que digo. Então me diz quem paga o preço. Utopia na city. No limpo da mente, Deus disputa espaço sempre. E quem diz que não sente mente, antes de tudo pra cima. Mas quem te obriga a mentir é no canto desse encanto que pedaços vão sem ver. E a matéria é meio densa, um baile nesse bosque de existência. Quanto mais cê fala, menos pensa. Olhe bem nos olhos do espírito ancião. Dentro de um silêncio são, a verdade mora em sua essência. A matéria é meio densa, um baile nesse bosque de existência. Quanto mais cê fala, menos pensa. Olhe bem nos olhos do espírito ancião. Dentro de um silêncio são, a verdade mora em sua essência. A palavra tem poder, sinta a força que ela exala. Pense bem no que dizer, ou então não diga nada mais. Assim como eu MC da cantor, relógio de prédio, renaco, bala no copo e 28 anos no gatilho. A língua se entrava com picadilha rindo. Preto no pódio, vivendo de amor e ódio. Vencendo a cada dia um novo episódio. No busão lotado, tudo abarrotado. No espancamento em cada enquadro. Cada janela é um quadro de agressão. Filha da puta ainda me pergunta como foi que eu tive depressão. Escrevo um beat pra bem fazer patrão e nunca mais eu chego atrasado. Não importa o dia ou